Oi, meus lindos! Correção da Química D, aula 1, tá? Então, ó, as primeiras questões, se tu ficou com alguma dúvida, vou deixar tu dar uma olhada a minha correção aqui, ó, tá? Que pode te ajudar a resolver aí, tá? Beleza? E daí nós vamos para as que tem que fazer, que são as questões de aperfeiçoamento. A questãozinha de número 4 e agora sim as de aperfeiçoamento, ó, pessoal, tá? Então tu veja bem aqui, ó, eles querem saber quando tem 545 gramas de solução em 1,5 litro de água, se a solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Então, o coeficiente de solubilidade é, em 20 graus Celsius, 36 gramas de sal em 100 gramas de água, ó. Tá? Se eu tenho 1,5 litro, eu tenho 1.500 ml. Como a densidade da água é 1 grama por ml, então eu tenho 1.500 gramas. Quanto de sal cabe? X. Quanto que dissolve ali então, ó? 540 gramas é o que dissolve. Mas quanto que ele tem dissolvido? Ó, 545. Então tem 5 gramas a mais dissolvido do que cabe. Portanto, a solução é supersaturada. Dissolveu mais do que dava. Então, ela é supersaturada aí. A questãozinha de número 6, tá certo? Na questãozinha de número 6, nós temos duas soluções. A primeira solução, tá certo? 200 ml de água é acrescentado NaCl. Daí se tem uma mistura que é agitada intensamente e vigorosamente até que se observa a precipitação de cristais de NaCl que não mais se dissolve. Então, se dissolveu tudo que dava de NaCl. Então, a minha solução ela é saturada. Como ficou excesso de NaCl no fundo, então ela é saturada com precipitado. Daí depois diz que essa solução 1 se adicionou KMnO4, tá certo? E após algum tempo observa-se que a fase líquida adquire coloração violácea, característica do permanganato de potássio dissolvido. Então, ó, a solução saturada, que não cabia mais sal de cozinha, ainda deu para dissolver permanganato de potássio. Porque mesmo depois que uma solução satura, tu ainda pode conseguir dissolver outros solutos, não mais aquele da solução saturada. Então a resposta só pode ser, pessoal, a letra D, ó. A solução líquida obtida na etapa 1, embora esteja saturada de NaCl, ainda mantém a possibilidade de solubilizar o permanganato de potássio. E agora nós temos aqui a questão de número 7, tá? Então, ó, uma massa de 150 gramas de KBr foi adicionada a 150 gramas de água. Apenas uma parte do sal se dissolveu. Após a separação por filtração dos componentes do sistema, mantido a 100 graus Celsius, foram obtidas 46 gramas de KBr. Então, essa parte aqui não dissolveu, ficou no filtro, tá certo? Então, dos 150 gramas, 104 dissolveu, tá? 104 é o que dissolveu. Então, em 100 gramas de água, quando eu tenho temperatura de 100 graus Celsius, dá para dissolver 104 gramas de KBr. Item 01 ali, ó. A solução de KBr em água é 104 gramas por 100 gramas de água a 100 graus Celsius. Exato, essa aí é a solubilidade. Item 2. O sistema A representa uma solução supersaturada de KBr. Pessoal, se ficou 46 gramas de KBr no fundo do copo, porque não se dissolvia mais, é porque a solução ficou saturada com essa quantidade de precipitado. Item 4. O sistema B é uma solução saturada de KBr em o que, gurizada? Em água.
Sim, ó, a solução inicial ela foi filtrada, essas 46 gramas ficou aqui no filtro. O que passou aqui? Apenas as 104 gramas de KBr com as 100 gramas de água, a parte homogênea, a parte da solução, a parte que se dissolvia. Então ela realmente é uma solução saturada. Item 8, aquecendo o sistema C, ele apresenta-se homogêneo à temperatura de o que, pessoal? De 100 graus ali. Então, o que a gente observa? Ele é homogêneo em B, mas a temperatura é 100. Quando a temperatura passou para 0, ele ficou, ó, heterogêneo. Se eu voltar a temperatura para 100, ele volta de novo para a situação B. O C volta para a situação B, que é o que, pessoal? Homogêneo. Agora já temos a questão de número 8, tá? Ao se preparar uma solução saturada de KCl em 500 gramas de água a 40 graus e posteriormente resfriá-la para 20, o que acontece? Então, ó, em 40 cabe 34, tá? Ó, em 40 cabe 40 gramas. A temperatura passa para 20. Quanto que cabe? 34. Então, essa diferença aqui, ó, é o que vai precipitar, porque a solubilidade diminuiu. Isso em que quantidade de água? 100. Só que a pergunta é para 500 de água. Então, temos que fazer uma regra de 3. Quando eu tenho 100, precipita 6. A informação que nós tiramos daqui. Quando eu tenho 500 gramas, vai precipitar quanto? X, 30 gramas ali. E agora temos a questãozinha de número 9. Uma questãozinha, né, pessoal, a respeito das características de uma solução, de um coloide e de uma suspensão, tá certo? Então, respostazinha, letra C, na número 9. Na questãozinha de número 10, nós temos a seguinte situação, tá? Ó, 3 soluções aquosas de cloreto de cálcio, de sódio, adiciona-se 0,5 grama do mesmo sal em cada uma delas. Após deixar as soluções em repousos em recipientes fechados, observou-se uma eventual presença de precipitado e filtrou as soluções, obtendo as massas de precipitado mostradas no quadro abaixo, tá? Daí, qual é o tipo de solução? Na primeira solução, não sobrou nada no filtro. Então, quer dizer que esta solução, tá certo? Ainda não tinha atingido a saturação. Então, ela é o quê? Insaturada, tá? Na solução 2, tá certo? Sobrou exatamente o que tu adicionou, ó. Então, como é que essa solução era se não dissolveu nada do que tu adicionou? Ela era saturada. E a solução 3, tu adicionou 0,5 grama, mas quanto que sobrou no filtro? 0,8. Então, quer dizer que essa solução aqui, ela já era supersaturada. E quanto que ela tinha de excesso de sal dissolvido? 0,3 grama. Então, 0,3 grama mais o 0,5 grama que tu adicionou, fez com que precipitasse 0,8. Lembre, toda solução supersaturada, ela é instável. A qualquer momento, o que ela tem de excesso acaba o quê? Precipitando, que é o que aconteceu aqui. Precipitou o 0,3 mais o 0,5 que foi adicionado ali. Questão de número 11. Então, nós temos aqui a solubilidade, tá certo? Em 100 gramas de água em várias temperaturas. Item 1. As soluções são misturas homogêneas. Sim, é sinônimo, né? Se eu tenho uma mistura homogênea, eu tenho uma solução. Se eu tenho uma solução, eu tenho uma mistura homogênea. Item 2. Solução saturada é uma mistura heterogênea. Não. Se ela é saturada, tudo que tu adicionou de soluto foi adicionado ao máximo que dava para dissolver. Então, se está dissolvido, a solução é homogênea. Item 4. O hidróxido de sódio é mais solúvel em água do que o cloreto de sódio. Então, é só a gente olhar ali, pessoal, os valores. Ó.
o NaCl quanto que cabe e o NaOH quanto que cabe. Cabe muito mais hidróxido de sódio do que NaCl, então, verdadeiro. Item 8. As soluções concentradas são soluções saturadas. Não. Lembre que a solução insaturada ela pode ser diluída ou concentrada. Diluída quando ela tem até 10% do valor do coeficiente de solubilidade. E concentrada quando ela tem mais de 10% do coeficiente. Mas tem que ser um valor menor que o coeficiente, tá? Item 16. Adicionando 145 gramas de hidróxido de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, em 20, cabe quanto, pessoal? Tá certo? Cabe 109. Se eu adicionar 145, quanto que dissolve? 109. A diferença, que é 36 gramas, vai precipitar. Vai estar no fundo do copo. Então, eu tenho uma solução saturada com 36 gramas de o que, pessoal? De precipitado. Então, duas fases. A fase do precipitado e a fase da o que, pessoal? Da solução ali. Agora, se eu chegar a 50 graus Celsius, como é que vai ficar? Em 50, dá para dissolver o 145? Dá, que é o que eu tinha colocado no início. Então, a 50 graus Celsius, a solução fica saturada? Sim. Então, tem uma única fase. Portanto, é o que? Verdadeiro. Número 12, tá? Nos interessa, pessoal, o nitrato de potássio, tá? Que é o que nós temos ali na questãozinha ali, tá? Que vai ser a resposta aqui, ó. Veja bem, quando eu tenho 25 ml de água de uma solução saturada, evaporou-se completamente o resíduo sólido e daí teve 13 gramas de sal. Qual é o sal aqui? Tá? Vai ser o nitrato de potássio. Veja por quê. Cabe 13 gramas em 25. Como a minha tabela tem 100 ml, em 100 ml cabe quanto? X, multipliquei cruzado 52. Qual que cabe 52? O nitrato de potássio. Por isso que é a nossa resposta. Se tivesse dado um desses outros valores, mudava então, pessoal, o gabarito, a respostazinha. Questão de número 13. O que nós temos na questão de número 13? Nós temos o seguinte. Sobre um sol, tá certo? Que é um tipo de coloide, também chamado por muitos de solução coloidal, podemos afirmar que, pessoal, tá certo? Então, como toda solução, coloide, gurizada, é uma solução? Não, é uma falsa solução. Possui no mínimo 3 fases, né? Não, né, pessoal? O coloide engana meu olho, tá certo? Eu olho para um coloide, aparentemente ele parece ter apenas uma única fase. Mas quando eu olho com um instrumento óptico, eu vejo que tem mais de uma fase, tá? Letra C. Assemelha-se a uma suspensão, diferindo pelo fato de necessitar um tempo mais longo para precipitar as suas partículas. Não, né? Letra D. É ao mesmo tempo uma solução e uma suspensão. Ao mesmo tempo uma mistura homogênea e uma heterogênea? Não, né, pessoal? Letra E. Possui 2 fases, sendo, portanto, um sistema o que? Heterogêneo ali. Então, pessoal, isto aí, resposta, letra o que? Letra E. E chegamos na questão 14. Temos a solubilidade ali, tá certo? E daí nós temos a solubilidade a 30 graus e a 50 graus. Daí o seguinte, diz que foi colocado 65 gramas de sacarose em 25 gramas de água. Isso na temperatura de 50. Daí foi resfriado para 30 graus Celsius, tá? Daí quer saber quanto de água tem que colocar para que
o que precipitou se dissolva, ó, sem a presença de precipitado. Então, só nos interessa 30 graus. Então, em 100 gramas de água, cabe 220. É o que está aqui, ó. Tá? Se eu tenho 65 gramas de sacarose, eu vou precisar quanto de água? X. Multipliquei cruzado, 29,5. Como eu já tinha 25 gramas de água, quanto que eu preciso adicionar? 4,5 gramas. Então, é essa quantidade que eu devo adicionar de água. Portanto, resposta letra B. Na questão de número 15, eu tenho 25 gramas de uma solução saturada. Então, com o máximo de soluto que dá para dissolver, tá? Ó, sem corpo de fundo, então tá tudo dissolvido. A substância C, o resíduo, a substância X, pesou um resíduo sólido, obtendo-se 5 gramas, tá? Então, eu tinha 25 gramas de solução. 5 é do soluto. Quanto que eu tenho de água? A diferença, 20 gramas. Daí diz assim, ó, se na mesma temperatura do experimento anterior adicionamos 80 gramas de X em 300 gramas de água, o que a gente tem? Então, ó, cabe 5 gramas de X em 20 gramas de água. Se eu tiver 300 gramas de água, quanto dá para dissolver de X? 75 gramas. Quanto que ele colocou? 80, mas só dissolve 75. Então, quanto que vai precipitar? 5 gramas, tá? Então, eu vou ter, se tem 5 gramas de precipitado, eu vou ter uma solução saturada com 5 gramas de precipitado, com 5 gramas de corpo de fundo. Resposta letra C na questão de número 15. 16, pessoal. Uma solução aquosa saturada de brometo de potássio com precipitado apresenta 300 de massa, 300 gramas foi filtrada. A massa do resíduo foi 20 gramas. Então, quer dizer que quanto que tem de solução de verdade? 280 gramas. Porque essas 20 gramas ficou no fundo do recipiente. Então, é o que se colocou a mais, que não se dissolveu ali, tá? Então, considerando que a solubilidade do sal na temperatura do experimento seja de 40 em 100 de água, qual é o valor da massa de água utilizada no preparo da solução ali? Então, ó, 40 gramas de KBr, 100 gramas de água, dá 140 gramas de solução. A nossa solução tem 280 gramas, ó. Tá? Aqui no texto diz 300, mas desses 320 gramas está no fundo sem dissolver. Então, de solução a gente tem 280. Então, ó, quando eu tenho 280, eu vou ter quanto de água? Quanto que eu vou ter de soluto, que é o KBr? Multipliquei cruzado, então deu, ó, pessoal, letra E. Letra E é a resposta, tá? 200 gramas de água e 80 gramas de KBr. E aí, tu acertou ou tu fez dar o gabarito? Questão de número 17, moçada, tá? Vamos com a 17, ó. 18 gramas de cloreto de potássio são dissolvidos em 200 gramas de água e armazenado em um frasco aberto sob a temperatura de 60. Daí eles dão aqui a solubilidade a 60. Qual a massa mínima e aproximada de água que deve se evaporar para iniciar a cristalização do soluto? Então, o soluto cristalizar, ele começar a precipitar, passar para o estado sólido, tá? Então, ó, pegando o coeficiente de solubilidade, em 100 gramas de água cabe 45. Se eu tenho 18 gramas, eu vou precisar quanto de água? X, que é 40 gramas. Se eu tinha 200 gramas de água e eu só preciso de 40 para dissolver, a diferença tem que precipitar. Precipitar não. Como é água, tem que evaporar. Quanto que tem que evaporar? 160. Portanto, resposta letra o que? Letra A. 18. Sobre uma solução saturada de um sal X.
Solução saturada não, concentrada, que é o que está escrito aqui, tá? Depois acrescenta-se ainda um pouco de gasolina comercial. Sobre esse sistema bifásico, são feitas as seguintes afirmações. A solução aquosa é saturada. Não, se ela é concentrada, ela é insaturada. Lembre que toda solução insaturada, ou ela é diluída ou ela é concentrada. A insaturada. No caso aqui a gente sabe que ela é concentrada porque está escrito ali. Daí, número 2, ó. Uma variação na temperatura pode tornar a solução insaturada para o que, pessoal? Saturada. Sim, né? Sempre que varia a temperatura, varia a solubilidade. Item 3. Água e gasolina não se misturam. Claro que sim. Água e gasolina é uma mistura heterogênea, uma suspensão, tá certo? Água e gasolina, pessoal, não se solubilizam, tá certo? Não tem como a gente dissolver, tá certo? A gasolina na água, porque como eles têm polaridades diferentes, não se dão, não se solubilizam, tá certo? Então, a gente tem um erro ali, tá? Por causa daquele não ali, ó. Se misturam e é uma mistura heterogênea. Portanto, letra B na questão 18. E agora nós temos a questão desafio aqui, ó. Um recipiente contém 500 gramas de solução de clorato de potássio, a quente, com 30% em peso de KClO3. Então, quanto que é 30% de 500? Então, eu multipliquei por 0,3, deu 150. Então, eu tenho 150 gramas de KClO3 e a diferença, que é 350, é de água. Tá? Daí, diz ali, em seguida a solução é resfriada até a temperatura de 20, ocorrendo a cristalização do KCl. Sabendo que o coeficiente de solubilidade é 20 graus Celsius de KClO3 é 10 gramas em 100 gramas de água, a massa de cristais obtidos é... Então, solubilidade, ó, em 100 cabe 10. Como eu tenho 350 gramas de água, ó, 350 gramas de água, quanto dá para dissolver? 35. Quanto eu tinha de KClO3? Eu tinha 150 gramas. Quanto que dissolveu? 35. Quanto que vai precipitar, então? 115 gramas. Portanto, resposta letra A. E chegamos aqui na questãozinha de número que, pessoal? De número 20. Eles dão a solubilidade, tá certo? Em 100 gramas de solvente, tá? Que tá aqui, ó. Então, é 10 na temperatura dividido por 30 na solução 1. E na solução 2 é a temperatura mais 25 dividido por 50, tá? Isto aqui tudo, né, pessoal, na base 10. Então, 0,1. A temperatura em que a solubilidade dos dois sais será a mesma é igual a 37,5. Então, ó, 37,5 dividido por 30. E aqui, 37,5 mais 25 dividido por 50. Isto aqui, ó, dá 1,25. Isto aqui dá 1,25. Então, os dois estão na 1,25. Portanto, é verdadeiro. Item 2. A 10 graus Celsius, a solubilidade do 1 é menor que a solubilidade do 2. Então, tu vai substituir o T, ó, por 10. A mesma coisa aqui, ó, o T por 10. Então, a primeira aqui, ó, fica 10 elevado na 0,33. E a segunda fica 10 elevado na 0,7. Então, a 1 é menor do que a 2. Portanto, verdadeiro. 4. A 50 graus Celsius, a solubilidade do 2 é menor que a solubilidade do 1. Então, ó, 50. Aqui fica 50 dividido por 30.
que dá 1,66. E aqui fica, ó, 50 mais 25 dividido por 50. Quanto que dá isso? 1,5. Então aqui, ó, 10 na 1,66 e esta aqui, ó, fica 10 na 1,5, tá? Então, a gente tem que o 2 é menor do que 1. Verdadeiro. Item 8. A 30 graus Celsius, a adição de 5 gramas do sal 1 em 20 gramas de água produz uma mistura homogênea com 23 gramas de sal e 2 gramas de fase sólida. Então, pessoal, vamos lá. A temperatura é de 30, tá? Então, aqui vai ficar 30 dividido por 30. Então, fica 10 na 1. Então, ó, 10 gramas do sal em 100 gramas de água, porque tudo isso aqui é para 100 de água, tá? Ó, 10 para 100. Se eu tinha 20 gramas de água, quanto que cabe? X. Então, 2 gramas. 2 gramas é o que dissolve. E aqui a gente diz que dissolve 23. Não, dissolve 2 gramas. 2 gramas, pessoal, é o que dissolve, tá? Então, está o que, pessoal? Errado ali. Item 16. Quando a temperatura é de 75 graus Celsius, para qualquer quantidade de água, a adição da mesma quantidade de sal 2 sempre irá formar uma solução saturada ali, tá? Então, tu veja, ó, 75 mais 25, 100. 100 dividido por 52. Então, fica 10 na 2. 10 na 2. Então, a quantidade de sal é sempre o dobro da quantidade de água, ó, que cabe 100. Porque aqui ó, fica 10 na 2. Tá certo? 100. 10 na 2 é 100. Então, quantidade de soluto, 100. Para quanto de água? 100. Então, exatamente o que a gente leu aqui, ó. Sempre a mesma quantidade. Qualquer quantidade de água, com a adição da mesma quantidade do sal 2, sempre forma uma solução saturada. Lá, ó, 100 gramas de sal 2 em 100 gramas de água, sempre a mesma quantidade. Então, o item 16 é verdadeiro. Meus queridos, um abraço, até o nosso próximo encontro.